Bom, nesse momento eu posso, a partir do diagrama de sequência de sistema, eu posso optar por fazer o modelo de domínio, baseado no meu caso de uso, nas informações do caso de uso, né? Então é isso que eu vou fazer. Eu vou criar um diagrama de classe para representar o meu domínio. Então, num estacionamento, quais são os conceitos importantes que eu tenho que ter? Então vejam, nesse caso de uso aqui a gente pode tentar identificar algum conceito importante. Então, vamos ler novamente. Esse caso de uso começa quando um cliente, então um cliente poderia ser um conceito, desde que eu tenha a necessidade de armazenar, de lidar com esse cliente. Então, nesse contexto desse projeto, a gente ainda não tem essa necessidade. Então, a gente precisa só registrar o veículo. Então, o veículo é um conceito importante, que possui uma placa. Então, eu já posso colocar esse conceito aqui. Então, veículo com o atributo dele, placa. O tipo de uma placa é string. Pronto, então já tenho um conceito. Quais outros conceitos que eu posso levantar? O sistema gera um comprovante onde consta a placa do veículo, a data e a hora. Então a placa é do veículo, a data e a hora não são do veículo, e sim do registro, né, que foi feito daquele veículo ao usar o estacionamento, ao usar uma vaga, né? Então eu poderia ter um comprovante como conceito, mas o comprovante nesse contexto desse estacionamento é apenas um relatório, é apenas uma impressão desses dados aqui, uma maneira de imprimir esses dados. Então, o que eu posso pensar? Que a data e hora é do registro da locação. Então eu posso criar aqui uma locação, poderia ser um outro nome, poderia ser registro de veículo, poderia ser ocupação de vaga, enfim. Eu vou chamar de locação. E essa locação vai ter uma data, vou chamar de data-hora, que é a hora do sistema. E a data é a hora que o veículo entrou no estacionamento. Então, data, hora, entrada. E o tipo de dado dele vai ser algo específico da linguagem. Então, nesse caso aqui, eu não tenho esse tipo de dado aqui, né? Então, eu vou criar um. Então, eu venho aqui no modelo, crio uma classe chamada local date. Então, essa data e hora de entrada vai ser do tipo local date. Pronto. Aí vocês podem estar me perguntando, bom, mas isso não é, isso é um modelo conceitual? Então, tecnicamente não. Isso aqui é um diagrama de classe. Então, eu tenho tipo de dado, coisas específicas de linguagem de programação. Eu tenho detalhes que não interessam ao cliente, né? ao cliente do estacionamento que vai comprar esse sistema. É isso que eu me refiro. Então, como é que a gente faz para a gente criar um modelo conceitual? Ou melhor, desenhar um modelo conceitual? Então, eu posso retirar essas informações aqui. Ó. Então, eu posso... O compartimento de operações eu posso retirar. Porque no modelo conceitual nós não temos métodos. Nós temos apenas os conceitos, né? O modelo conceitual, os conceitos e os atributos. Então eu posso tirar o tipo do atributo, tá? E estabelecer a associação. Veículo tem uma associação com a locação. A locação tem uma associação com o veículo. Então isso é um modelo conceitual, tá? Então posso eliminar várias coisas desse diagrama e deixar ele mais, vamos dizer assim, mais natural para eu conversar com o meu cliente. A partir do momento que eu tenho isso já definido, eu posso voltar
né, e colocar os atributos e tudo mais para eu poder continuar a pensar no projeto do sistema, né. Então já aparece aqui o tipo de dado, já aparece o compartimento para os métodos. Ok, então já criei o meu diagrama de classe agora a partir do modelo conceitual, a partir do meu caso de uso, e eu posso continuar, né? E de que forma eu vou continuar esse projeto? Eu vou, vamos dizer assim, detalhar essa operação aqui, certo? Para isso acontecer, eu preciso saber ou decidir quem vai ser responsável por receber a placa do veículo que o atendente vai passar para o sistema. Então a resposta para isso a gente pode seguir os padrões GRASP, né, que dizem, que dão essa orientação, dão essa resposta. Então, eventos de sistema são recebidos por um cara chamado controlador. Então eu tenho que criar um controlador para receber essa informação e repassar para o meu modelo. Então eu vou fazer isso através de um outro diagrama, porque isso aqui é o diagrama de sequência de sistema. Então eu vou criar um diagrama de sequência. Eu vou colocar o meu sistema aqui, que a partir dele que eu tenho uma mensagem. Vejam, eu vou clicar aqui no vazio e vou dizer assim, ó, existe uma solicitação do registrar veículo. Tá? Aqui a ideia aqui que esse é um método de start, né? Alguém vai solicitar isso, né? O sistema fornece essa funcionalidade. Tá? Poderia claramente, né, fazer uso do meu ator aqui, ó, sem problema, né? Não tem problema nenhum. Posso manter o ator ou não, mas o que me interessa é qual é a mensagem que dá origem, né, a esse detalhamento, né, que eu vou fazer agora. Então vou deixar assim. Então, como eu disse, tem um cara que a gente tem que criar, que é o nosso controlador. Então, controlador. Ou eu posso colocar assim, ó, como esse controlador vai controlar o registro do veículo, eu posso chamar de registro veículo, ou registrar veículo controller. Tá? E aí eu vou ter que criar essa classe para representar essa ideia, que é o mesmo nome, né? Então, registrar veículo controller. Pronto. E aí o sistema repassa, veja, então na linha de vida, na barra de ativação, eu repasso eu vou implementar, né, esse método aqui. Se eu clicar aqui fora da linha de ativação, da barra de ativação, ele vai criar uma operação de número 2. Se eu partir da barra de ativação aqui, ele vai criar uma operação de número 1.1, ou seja, vinculada a essa operação. Então é isso que eu vou fazer. Eu vou repassar a mensagem registrar veículo. O nome pode ser o mesmo, pode ser diferente, o que interessa é que ele repasse a placa do veículo. Vou criar essa operação, passando como parâmetro a placa do veículo, que é do tipo string. Ok? Então vejam, essa operação partiu dessa aqui. Então vou só retirar as cores aqui. Depois eu vou configurar para que isso seja sempre assim. Pronto, então eu tenho agora o controlador intermediando esse processo. Então o controlador agora vai repassar, né,
essa solicitação ao modelo. Então nós já temos alguns elementos do modelo, né? A gente não sabe se é suficiente, mas a gente já tem alguns. Agora a gente vai ter que pensar o seguinte, ó, o que ele vai fazer, o que o controle vai fazer com a placa? Então a gente pode decidir algumas coisas, né? Então uma primeira alternativa que eu vou adotar aqui é a seguinte: com a placa eu vou criar, ou melhor, o controlador, né, do registro do veículo vai criar um veículo com essa placa. Então é isso que eu vou fazer. Eu vou arrastar aqui. Cadê o meu veículo? Está aqui. Que eu criei através do diagrama de classe. Então está ali o veículo. E aí eu vou, a partir dessa operação, eu vou pedir para criar. Só que para criar a gente usa essa mensagem aqui, ó, que ela é um pouquinho diferente. Ó. Ou seja, ele baixa aqui o objeto, sinalizando que nesse momento aqui não existe objeto, só aqui, na sequência temporal, né? Uma coisa após a outra. E aqui eu vou criar um construtor, vou usar o construtor de veículo, que é veículo. E eu vou passar para esse construtor a placa do veículo. Ok. Então o veículo agora tem, aliás, agora o controlador criou um veículo. Com o veículo criado, eu posso representar esse retorno, né? Então, vai retornar um veículo, um objeto veículo. Tá? Aqui, ó, ele está considerando como se fosse um método, mas não é um método. Isso aqui é a ideia do construtor. Por isso que aparece esse estereótipo aqui, chamado create. Esse é o construtor. Tá? Eu até posso mudar o tipo, o retorno do tipo aqui, para veículo, deixar isso mais claro, né? Isso aqui é o construtor. Eu até poderia colocar aqui um bloco, né, de notação construtor, só para eu deixar bem claro isso, construtor. Tirar essas cores aqui que não precisa e fazer uma ligação aqui desse cara aqui. Bom, aqui eu não vou conseguir ligar ao método, vou ter que ligar aqui. É só para lembrar, esse é o construtor. Bom, com o objeto criado, e esse objeto estando no controlador, ele pode criar uma locação. Né? Então ele pode criar uma locação. Vamos lá, vamos trazer para cá a locação. Aqui. Então está ali a locação. E agora eu vou, o controlador do registro do veículo vai, da mesma forma, vai criar. Vejam, quem é que vai criar a alocação? Então nessa alternativa eu estou optando pelo controlador criar. Então da mesma forma, a locação, vou chamar o construtor de locação, locação. E nesse construtor eu vou passar agora como parâmetro um veículo, porque eu já tenho o objeto veículo criado. Então a locação vai receber um veículo para ser registrado, né, a sua locação. Então, e aí o retorno do construtor aqui, né, é uma locação. Posso representar da mesma forma aqui, através de uma variável, ou de uma identificação, né? Locação. Ok, então, qual foi a minha decisão aqui? Eu decidi que o controlador iria, ou vai, né, criar os objetos veículo e locação. Por que eu decidi isso? Porque o padrão criador do GRASP, ele diz assim, ó, se tu usa de forma muito próxima o objeto, tu pode ser considerado o criador desse objeto.
Se tu tens os dados de inicialização desse objeto, também tu pode ser considerado o criador desse objeto. Então eu pensei o seguinte, para eu criar um veículo eu preciso da placa, né? E quem tem a placa é o controlador. Ou seja, então o controlador poderia criar o veículo. Da mesma forma a locação. Então quem vai criar a locação? Então para criar a locação eu preciso de um veículo. Quem tem o veículo? O controlador, que já fez esse processo antes. Então eu decidi que quem vai criar o veículo, tanto o veículo como a locação, vai ser o controlador. Então a gente está analisando sobre esse aspecto, né? Sobre o padrão criador. Então nós vimos o padrão controlador, que recebe os eventos de sistema, né? Trata os eventos de sistema. E nós estamos agora analisando o padrão criador, que diz que quem cria o objeto, quem agrega esse objeto, quem compõe esse objeto, quem tem os dados de inicialização desse objeto. E, diante dessas orientações, eu decidi fazer uso do controlador para criar os objetos veículo e locação. Então a gente para por aqui, na próxima aula a gente continua.